Eu sou a Patrícia Vieira e esse é o IC Entrevista. Bem-vindos! No programa de hoje, o bate-papo é sobre as mudanças na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Nós estamos recebendo o Fernando Sperbi, que é advogado, professor e mestre em Direito. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Patrícia. Seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui. O prazer é nosso. Então, o que muda com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que entra em vigor em agosto, e quais os setores que serão mais afetados pela lei? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem trazer, principalmente, como o próprio nome diz, uma proteção aos dados pessoais das pessoas naturais. Então, certo. Todos nós temos nossos dados divulgados constantemente em diversas mídias, em diversos lugares, quando compramos produtos, etc. A partir de agora, a partir de agosto de 2020, esses dados deverão ter um tratamento diferenciado. O que significa? Eles terão que ser monitorados por pessoas, pelas empresas que colhem esses dados e não poderão ser divulgados. Sim. Os setores atingidos são diversos, desde a área de telemarketing, hospitais, área de saúde em geral, no plano geral da nossa convivência e da nossa vivência enquanto ser humano, os nossos dados passarão a ser protegidos com base nessa Lei Geral de Proteção de Dados. Vale dizer, isso vale para as pessoas físicas, deverão proteger os dados das outras pessoas físicas que tiveram seus dados divulgados. Sim. Pessoas jurídicas de direito privado ou de direito público, ou seja, empresas particulares ou órgãos públicos, todos esses ambientes deverão preservar e tratar adequadamente os dados pessoais das pessoas que acabam fornecendo por algum motivo. Em relação ao setor da saúde, o que muda? Em relação à saúde, é um ponto importante. Na área da saúde, nós temos o que chamamos dos dados sensíveis. Certo. Vale essa ressalva. Os dados pessoais são basicamente os dados que identificam a pessoa. Perfeito. Os dados sensíveis são dados ligados ao ser humano, como por exemplo a raça, religião, sexualidade e saúde. Os nossos dados inerentes à saúde, os nossos diagnósticos, os nossos problemas que temos com a nossa saúde devem ser protegidos adequadamente e não expostos ao público. Então, em relação à saúde, há uma mudança muito grande porque esses dados, os prontuários médicos, eles não podem jamais ser divulgados e, principalmente, o dono, o titular desses dados, que somos todos nós, sim, podemos impedir que esses dados fiquem gravados em determinado lugar, que sejam divulgados e mais ainda, nós podemos exigir que esses dados sejam excluídos, o que não acontecia. Então nós podemos exigir, por exemplo, que um hospital exclua determinados dados e diagnóstico nosso do seu banco de dados. Então a área da saúde vai ter que se disciplinar e vai ter uma alteração brutal em relação à forma com que eles cuidam e retêm essas informações. E quais ações que os hospitais, as clínicas, as operadoras de saúde e até os médicos devem tomar para se adequarem à nova lei? Bom, em primeiro lugar, há necessidade de contratação de profissionais adequados para isso. Advogados para que orientem como as coisas devem ser seguidas e para se evitar os problemas no futuro, com vazamento de dados que não podem ser difundidos, mas também com pessoas ligadas à TI e montar uma estrutura adequada, composta pelo que nós chamamos de controlador, que é a pessoa que controla os dados pessoais, o operador, que vai ser a pessoa que determinará para onde esses dados serão transmitidos e quando poderão ser transmitidos, e um terceiro elemento que vai fazer com que vai ser a pessoa responsável pela interligação entre a empresa e as pessoas que detêm os seus dados, que têm os seus dados dentro de um hospital, por exemplo. Portanto, os hospitais terão que criar essa estrutura e, criada essa estrutura,
organizacional, esses dados terão que passar por um agente de TI que faça com que se evite a penetração de hackers ou de pessoas que possam colher essas informações. Parece até algo muito complicado, mas já há uma tendência a se proteger esses dados. Agora, a partir de agosto de 2020, essa proteção deverá ser muito maior. Perfeito. E o que nós imaginamos é que, se não for feito de forma adequada, vai ocorrer como aconteceu, por exemplo, no Código do Consumidor, quando lá em 1990 entrou em vigor. Sim. Várias pessoas começaram a entrar com ações por conta de problemas de produto, etc., até que o mercado se disciplinou. O mercado passou a entender como tratar o consumidor. E essas pessoas naturais que terão seus dados protegidos, mais bem protegidos agora, nada mais são do que aqueles consumidores da década de 90 Sim. que precisavam da sua proteção. E hoje nós sabemos que nós temos o problema dos nossos dados serem difundidos indiscriminadamente. Então essa lei vem para evitar esse tipo de problema. Durante a nossa vida, eventualmente, todos nós podemos ser pacientes em algum momento. O que a gente precisa saber em relação a essa nova lei? Sua pergunta é ótima, porque o grande poder dessa lei está nas pessoas que se visou essa proteção. Essa proteção é voltada para todos nós enquanto pessoas naturais. Sim. Então, o poder está conosco, é inerente à nossa pessoa. E o que nós podemos fazer? Nós temos que saber primeiro o seguinte: todos os dados pessoais nossos, seja de documentais, seja de diagnóstico, seja de saúde, seja de qualquer problema inerente à nossa pessoa, nós temos a possibilidade de gerenciar esses dados como quisermos. Então, vale dizer, nós podemos solicitar a um hospital, no caso da área da saúde, que não divulgue a ninguém aqueles dados. Podemos consentir que esses dados sejam usufruídos pela comunidade médica, mas com anonimato total do nosso nome, para, por exemplo, se fazer pesquisas e se descobrir melhorias na saúde, quer dizer, permitir que o nosso diagnóstico seja bem estudado desde que o nosso nome fique no anonimato. Perfeito. Podemos permitir que simplesmente se elimine, se exclua toda e qualquer informação nossa que conste no banco de dados do hospital, ou da clínica, ou do médico. Então nós temos o controle total desta situação. Tudo que foge ao que a gente permite é passível de indenização, é passível de pena, de multa em relação a quem difundiu essas informações. Correto. Muito obrigada pelas informações, Fernando. Obrigada a você. Então, a partir de agosto, nossos dados ficarão mais protegidos. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.